Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso 31. Quero compartilhar com você, então, esse texto bíblico, para que nós possamos estar compartilhando a mensagem dessa noite. Fraqueza não é derrota. Fraqueza não é derrota. E eu quero, então, me fazer esclarecer para que você possa guardar no seu coração aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Lá em 1 Coríntios 1, 18 a 31, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos, que quem se gloriar, se glorie no Senhor. A mensagem da cruz, ela é uma expressão que expõe fraqueza e humilhação. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, está colocando aqui nesse texto. E ele vai dizer exatamente que para os judeus dos dias de Paulo, como é para muitos judeus ainda hoje, pensar no Messias sendo subjugado, sendo humilhado e crucificado não fazia sentido, e para muitos judeus ainda hoje não faz. A figura do Messias em que se acreditava e que era esperada era de um libertador, um rei poderoso que daria a Israel o status de cabeça das nações. Esse era o tipo do Messias, e ainda é para muitos judeus o Messias que eles aguardam para restaurar ao status de cabeça a nação de Israel. O próprio Paulo, ele afirma no verso 23 que pregar sobre um Cristo, né, e Cristo aqui é o termo grego para Messias, ou seja, para ungido, para pregar sobre um Cristo crucificado era um escândalo para os judeus, mas também parecia uma loucura para os gentios. E quando o texto bíblico fala de gentios aqui, está se referindo àqueles cidadãos greco-romanos, né, ou os helênicos e os romanos que viviam e conviviam no Império Romano naquele tempo. Os gregos, por exemplo, eles traziam em sua cultura os ensinamentos de diversas histórias de heróis que faziam parte das crenças que envolviam seus próprios deuses. Você já deve ter ouvido falar de Heracles, ou para o romano, né, Hércules, filho de Zeus, um guerreiro invencível. Você talvez já deva ter ouvido falar de Aquiles. Teve até um filme aí recente chamado Troia,
né? Um famoso herói que conquistou a cidade de Troia, construindo um cavalo de madeira, como se fosse um presente. E foi por isso que vem da expressão aí de presente de grego. É exatamente esse tipo de cavalo de Troia que entra, né, para destruir. Teseu, o herói que matou o rei Minos, na verdade era um minotauro que devorava homens e mulheres de Atenas. Você talvez já tenha ouvido falar de Perseu, o herói que matou a Medusa. Belerofonte, o rei, aliás, o herói que domou aquele cavalo Pégaso, o lendário cavalo alado selvagem com asas, não é? Todas essas são histórias mitológicas, é claro, né? Mas histórias que na vida dos gregos, de acordo com a sua mitologia, seu panteão de deuses, era para eles uma realidade, era verdade para eles. Então, na imagem que aparece na mente deles, conceber a ideia de um Messias, de um ungido, que ele fosse alguém fraco, né? Alguém que fosse humilhado, crucificado, era uma loucura. Sabe, os judeus, por exemplo, a única mulher, os judeus não, os gregos, aliás, a única mulher que foi tida como uma heroína, chamada de Atalanta, uma das que fazem parte do conjunto dos heróis gregos, era uma mulher que ela é tida como uma heroína porque ela era a mulher mais rápida do mundo, segundo ele dizia, era uma exímia caçadora, né? Ela também trazia essa prerrogativa, né, de vitórias. Era vitória atrás de vitória, atrás de vitória, não se podia pensar em questão de derrota. Por isso que para os gregos e romanos, imaginar um herói que se entregou à humilhação, demonstrou fraqueza perante os seus inimigos e foi crucificado, não parecia um feito glorioso, não parecia digno de ser exaltado. Para muitos gentios, parecia loucura seguir alguém como Jesus. Para muitos gentios e para os judeus, parecia um escândalo para os judeus e loucura para os gregos seguir alguém como Jesus, porque para os gregos especialmente não parecia nada sábio, né? Segundo a sabedoria filosófica, não parecia nada sábio que um líder, que um herói viesse para se entregar à humilhação e não à conquista e vitória, à morte, né? E não a levar o seu povo, né, a uma situação de dignidade. Quer dizer, era muito louco para um grego pensar dessa forma. Recentemente eu estava vendo uma notícia, como os irmãos sabem, né, eu torço para o Flamengo, mas não sou daquele tipo de pessoa fanática, né, time de futebol, brinco, gosto de implicar, mas eu estava achando interessante uma notícia que eu li recentemente após um jogo pelo Campeonato Carioca. Matias Galarza, que é jogador do Vasco da Gama, um clube no Rio de Janeiro, ele debochou do Gabigol, atacante do Flamengo, após o Vasco impor uma derrota sobre o Flamengo. E no seu Instagram, Matias Galarza, ele postou um vídeo com uma dividida entre ele e Gabigol e uma frase dizendo: "Tá muito fraco, irmão", né? Foi a frase que ele postou lá. Ontem, porém, o Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara, né? Mais um título aí que o Flamengo conquista, né? Mas o Gabigol, ele não perdeu a chance de debochar do seu adversário vascaíno, aludindo ao fato de que o Vasco desceu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí Gabigol escreve no seu Instagram também assim: "Tá muito fraco, irmão", né? Eu fico olhando essa situação, essa simples informação, parece até uma bobeira, mas ela ressalta um pouquinho de como é o coração humano. Mostra como que o homem lida com as suas fraquezas, procurando ressaltar que existe aquele que é mais fraco do que ele.
A gente sempre está querendo, de certa maneira, se impor ao outro, sabe? E isso não é algo muito sábio da nossa parte. Desde que o homem se afastou de Deus, guerras acontecem, disputas de poder, demonstrações de força, nunca de fraqueza. O homem passou a sentir a necessidade de se impor, não percebendo que o seu desejo de conquistar um lugar nada mais é que uma insegurança. Sabe? O que o leva a uma autoafirmação. O que é isso? A busca por ser aceito. Muita gente tenta se impor sobre o outro porque tem uma necessidade de ser aceito, enquanto tenta esconder suas fraquezas. Mas a mensagem da cruz, entretanto, ela nos fala de um Cristo que não escondeu as suas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo escreveu sobre isso nas suas cartas aos Filipenses. O texto bíblico diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na carta aos Hebreus, lemos mais a respeito disso. Nós vemos lá o texto bíblico dizer assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esse último texto aqui mostra que Jesus alcançou vitória, sendo justamente aquilo que ninguém quer ser: vulnerável, frágil e submisso. Jesus alcançou vitória, sendo exatamente aquilo que ninguém quer ser: vulnerável, frágil e submisso. Já parou para pensar sobre isso, querido? Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer para você, o primeiro ponto dessa mensagem é: fraqueza não é derrota, porque nela nós damos lugar a Deus. O texto de 1 Coríntios 1, 27 a 29, que nós lemos, dizia que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A maior parte das pessoas que se chegam a Deus é formada de pessoas simples, pessoas cheias de problemas, pessoas que aparentemente não têm nada a oferecer, pessoas sem influência, pessoas desprezadas, pessoas fracas, mas que por isso mesmo são os melhores recipientes, vazios a priori, mas capazes de serem cheios do Espírito de Deus e manifestar o seu poder. Os líderes dos judeus viram este poder operando, por exemplo, na vida de Pedro e João. E a Bíblia diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O texto diz: homens sem instrução, mas que havia neles muita ousadia, coragem e sabedoria que vinha de Jesus. Em abril de 2009, eu ainda era pastor auxiliar na primeira igreja batista em São José do Rio Preto. E eu me lembro que numa quarta-feira, normalmente o culto de oração lá acontece na quarta-feira, o pastor Edevaldo, este que nós temos orado por sua vida, ele pregava sobre esse mesmo texto,
E eu me lembro de naquele momento estar vivendo um tempo em que eu me sentia sem forças. Eu vinha de um outro ministério em Badibacite, havíamos atravessado algumas lutas. Minha esposa estava também naquele ano ali, lidando com a situação do pai. Estávamos num momento assim, feridos, nossas emoções estavam cansadas, abatidas. E naquele dia, o pastor Edevaldo, ele pregando, ele compartilhando esse texto, ele disse: Deus usa os que aparentemente não têm nada a oferecer para que o seu poder se manifeste. E naquele momento em que eu me sentia sem forças, eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor desejar. Se o Senhor usa melhor aqueles que estão sem forças, então usa a minha vida. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir Deus falar. Hoje o pastor Edevaldo, ele tem sido alvo das nossas orações. Está internado há quase 2 meses. Mas suas fraquezas estão sendo usadas por Deus para mover a igreja a testemunhar na cidade. Olha que coisa linda. Já pelo 3º dia, pelo menos 3 ocasiões, mais de 100 cristãos, mais de 100 membros de sua igreja se reuniram em frente ao hospital de base para ali orarem em alta voz, para cantarem em alta voz. E não é apenas o pastor Edevaldo que possivelmente, ainda que esteja dormindo temporariamente, possa ter ouvido conscientemente, mas todo aquele hospital, os enfermeiros, médicos, pacientes, todos eles estão ouvindo falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar da consolação, falar da esperança que está no coração de um cristão, por causa de um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza. Os servos de Deus, quando estão fracos, eles são ainda mais fortes. E eles são usados pelo poder de Deus. Segundo ponto que eu quero mencionar aqui para você é que fraqueza não é derrota, porque nela nós somos transformados. O texto de 1 Coríntios 1:26 fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Paulo emprega aqui a frase no passado. Olha, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E fica claro aqui que houve uma transformação de vida. Aqueles que não eram vistos como sábios, passaram a ser. Quem não tinha poder, passou a ter. Quem não era de nobre nascimento, agora era filho de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, acima de toda autoridade na terra. Veja que é justamente a fraqueza a nossa maior força, pois ela abre as portas para que Deus manifeste o seu poder transformador. Olha, meus amados irmãos, coisa maravilhosa. A missão Portas Abertas, por exemplo, ela narra a história de uma cristã indiana, ex-hindu, que apelidaram de Kirt, que é um nome fictício aqui, claro, obtidos por questão de segurança. E eles narram da seguinte maneira: foi por meio da palavra de Deus que ela solidificou a fé após ser curada de uma doença. Na época, o testemunho dela impactou vários parentes que também começaram a andar com Deus. Mas os vizinhos hindus na vila não gostaram do que estava acontecendo e reuniram todos os que mudaram de fé. E eles nos forçaram a ficar no meio de todos e nos alertaram para não irmos mais para a igreja ou eles nos bateriam. Conta aqui a nossa irmã. Ou seja, a fraqueza foi palco do poder que a transformou e foi também usada através dela
da sua fraqueza para alcançar também os seus parentes, os seus vizinhos. Eles estavam sendo salvos por causa do poder de Deus que operou na sua fraqueza. E aí eles continuam testemunhando sobre o caso, dizendo assim, olha, mesmo após outras ameaças e com medo, eles continuaram seguindo a Jesus secretamente. Todos os domingos, Kirt e o marido organizavam um encontro secreto em casa, e que logo foi descoberto pelos perseguidores. E aí ela diz, depois de 2 meses, os moradores descobriram que nos chamaram para outra conversa. Eles disseram, vocês pararam de acreditar em Jesus? Então por que continuam se reunindo para adorar a Deus? Então o grupo foi à minha casa e procurou a minha Bíblia e o meu inário, ameaçaram me matar caso continuasse adorando a Jesus. Então queimaram minha Bíblia e inário, entraram em minha casa novamente para roubar arroz, trigo e outros alimentos. Eles também pegaram nossos frangos, nossas cabras. As cabras eram de estimação. Tudo foi levado para o salão comunitário, onde cozinharam tudo, incluindo os animais. Assim toda a vila comeu a nossa comida. Quando terminaram, disseram, esta é a punição por sua falta. Não creiam mais em Jesus Cristo. Sensação de impotência, sensação de vulnerabilidade. Mas olha só, a história não para por aqui. De acordo com Kirt, a perseguição parou porque os moradores pensaram que ela finalmente tinha desistido da sua fé em Deus. Mas ela continuou fiel, e ao orar sozinha em casa, lentamente os outros cristãos voltaram a frequentar a casa dela. E olha o que aconteceu. Muitos doentes eram levados às reuniões e as curas aconteciam. Um homem que estava muito doente e inconsciente despertou quando as pessoas oraram por ela. Isso está acontecendo na Índia, meus irmãos. Em sua fraqueza, se colocou na dependência de Deus, e o poder de Deus ali se manifestou. Olha o que está dizendo esse relato. Os moradores da vila ficaram irados. Eles chamaram o homem e o agrediram severamente. Naquele dia também chamaram as pessoas de outras vilas. Enquanto cultuávamos, diz a Kirt, cercaram a casa, então invadiram, nos bateram, fomos arrastados para fora da casa e continuaram nos batendo com bastões. Também nos chutaram, nos deram tapas, gritaram comigo. Por sua causa, o grito foi o seguinte, por sua causa, todos da vila se tornaram cristãos, pararam de adorar nossos deuses e deusas ancestrais. Olha a bronca. E aí ela diz assim, minha coluna foi quebrada naquele dia. Eles continuaram gritando para que eu deixasse Jesus, mas Deus me deu força para suportar a dor, ela conta. Apesar de tudo, ela e os outros cristãos não negaram a Cristo. Este é um testemunho que está descrito no site da Missão Portas Abertas, sabe? E a gente vê exatamente aqui, olha, Deus me deu forças para suportar a dor. Nossa força vem do Senhor, vem de Deus. Terceira e última coisa que eu quero dizer para você. A fraqueza não é derrota, porque foi por causa dela que Cristo se manifestou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, verso 30 e 31, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Por iniciativa de Deus, que conhece as nossas fraquezas, é que Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio para nos ensinar a sabedoria de Deus, isto é, como viver uma vida justa, separada do pecado e o que fazer para sermos salvos. Ele veio para nos mostrar que a nossa fraqueza está em glorificar a nossa humanidade, em olhar para nós mesmos, ao invés de gloriarmos-nos no Senhor.
que é a razão da nossa existência e da nossa salvação. Veja o que diz o profeta Jeremias, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pergunto para você, meu amado, você está se sentindo ressequido, enfraquecido? Talvez esteja faltando você caminhar mais na presença do Senhor, porque o texto bíblico diz aqui que aquele que confia no Senhor, que caminha no Senhor, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas estão sempre verdinhas, sabe? A sua vida está sempre manifestando realmente existência de vida, né? De alegria, de paz. Não ficará ansiosa, ou a ansiedade, né? Quando no ano da seca, por quê? Porque confia no Senhor. E mesmo quando vier esses anos difíceis, também não vai deixar de dar fruto, porque o Senhor o sustenta, o Senhor conduz a sua vida. É exatamente isso, a gente precisa aprender a caminhar mais na presença do Senhor. Fraqueza não é derrota, porque nela nós damos lugar a Deus, somos transformados, e é por causa dela que Cristo se manifesta em nós. Quero dizer para você, são as nossas fraquezas, não a nossa força, que nos aproximam de Deus. Elas nos tornam vulneráveis, abertos para receber o socorro do Senhor. Você pode dizer como o apóstolo Paulo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tenha certeza de uma coisa, meu amado, guarda isso que eu vou dizer no seu coração: quando Deus tira a nossa força, Ele quer revelar o seu poder. Quando Deus tira a nossa força, Ele quer revelar o seu poder. Se você se sente fraco nesse momento, saiba que Deus, o Senhor, está mais perto do que nunca para revelar o seu poder a você. Dobre-se diante dEle, receba a sua salvação, abra o seu coração para Jesus e você será fortalecido. Vamos orar. Deus amado, o Senhor conhece, Senhor meu Deus, a vida e o coração de cada pessoa que nessa ocasião participa conosco desse tempo de adoração. Tenho certeza, meu Deus, que essa mensagem cumpriu o propósito para o qual foi enviada. Primeiramente, ela tem fortalecido o meu coração, e sei também, meu Deus, que ela abençoará aqueles que a ouvem nessa noite, Pai, aqueles que ainda ouvirão ao longo dessa semana. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar que na fraqueza, no que se trata de estar vivendo na presença de Deus, nós somos fortes. Porque quando vivemos em Tua presença, Senhor meu Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Tu tenhas lugar em nossa vida. Ó Senhor Deus, seja louvado o Teu nome por Tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a caminhar ao Teu lado. E que aquele que ainda não entregou seu coração para Jesus, não fale, não tarde em fazê-lo, mas possa reconhecer, meu Deus, que o maior herói de todos os tempos foi Jesus Cristo, não porque Ele se mostrou forte, mas porque Ele se mostrou humano como nós. E em sua humanidade, Ele também revelou o amor de Deus a cada um de nós.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida por aqueles que ele considera amigo. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.